Vejo Deus que está movendo entre as nações com seu poder, jovens e velhos adorando. Os céus então se abrirão para Jesus Cristo, o Rei que vem. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja adentrando no seu lar no dia de hoje. Está entrando no ar mais um programa, O Caminho da Vida. Quero convidar você a participar conosco do programa de hoje. Nós estamos terminando uma série de estudos na revista Didaquê, revista que tem por tema Desafios da Atualidade. E o programa de hoje vai falar sobre o cristão e a maldade. Como tem estado o seu coração? Como tem sido o seu relacionamento com o mundo que é mau? Como você tem visto, percebido a maldade do mundo? Qual tipo de indignação tem tomado conta da sua vida? O texto que nós temos por base do nosso programa de hoje é o texto de Provérbios, capítulo 11, versículo 6, que vai passar aí na sua tela. Peço que você leia comigo. Diz o seguinte: a justiça dos retos os livrará, mas na sua maldade os pérfidos serão apanhados. Vou ler de novo. A justiça dos retos os livrará, mas na sua maldade os pérfidos serão apanhados. Provérbios 11, versículo 6. O que eu espero é que em lugar de toda a maldade, a bênção de Deus esteja sobre o seu coração, a bondade dos céus, todo o dom perfeito, esse que vem do Pai das luzes, do nosso Deus, esteja sobre o seu coração. E nós vamos aprofundar um pouco mais o conhecimento sobre o cristão e a maldade. Não fique conosco, nós vamos para um pequeno momento de intervalo comercial e já voltamos com o programa O Caminho da Vida. Olha, eu recebi essa entrada aqui para infelizmente o seu projeto não foi aprovado. Paz. Há quanto tempo você não sabe o que é isso? Disque Paz, uma palavra amiga para todas as horas da vida. Estamos de volta com o programa O Caminho da Vida. Espero que o programa possa estar abençoando a sua vida. Hoje, o nosso programa está falando sobre o relacionamento do cristão com a maldade. A primeira pergunta que eu quero fazer é para o pastor Luiz Henrique. Qual é o primeiro caso de maldade relatado na Bíblia depois da queda de Adão e Eva, pastor? A própria queda de Adão e Eva já foi um ato de rebeldia, maldade no sentido de rebeldia, né? Rebelião contra Deus. Mas depois disso, tudo que vem a partir da raça humana é sempre impregnado de maldade. O primeiro ato está falando acerca do relacionamento de Abel e Caim, quando há o homicídio, quando Caim se levanta contra seu irmão e o mata. O texto, para você que quer verificar, está em Gênesis capítulo 4, dos versículos 6 até 8, quando Deus conversa com Caim e diz: se você proceder bem, certamente você será aceito. Por que você está assim bravo? Em outras palavras, por que você anda todo bravinho aí? Ande direito, rapaz, ande direito que as coisas vão dar direito para você. Ele já estava com rancor no seu coração. E depois disso, a gente vai vendo que os outros textos sempre vêm narrando a maldade do ser humano. Torre de Babel, Arca de Noé, sempre são em consequência da maldade do ser humano, que Deus entra com a providência divina, Deus entra com a ação sobrenatural para resolver o problema da maldade humana. A revista que nós estamos estudando, inclusive, nos diz que, do ponto de vista teológico, a maldade é consequência do pecado que está no coração do homem, enraizado no coração do homem devido à sua queda. Também diz que é fruto do pendor que nós temos para o mal. Romanos 6,19 diz assim, o apóstolo Paulo falando: falo como homem, por causa da fraqueza da carne. Assim como oferecestes os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade, para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem à justiça em santificação. Ou seja, a maldade é fruto desse coração pecaminoso, né? Está arraigado em nós. E aí eu me lembro de uma frase do teu diácono lá, o Alexandre, por sinal, Alexandre Rossi, um abraço para você, um abraço para toda a família, Márcio, os meninos. E ele dizia e diz ainda, né, que se deixar no piloto automático, a gente peca. É pecado. Porque o piloto automático é o piloto conduzido pela maldade do coração humano. Sim. Pastor Eliseu, como a maldade é descrita pelo profeta Isaías? Em Isaías, no capítulo 9, versículo 18, nós lemos assim: porque a maldade lavra como um fogo
Ela devora os espinheiros e os abrolhos, acende as brenhas do bosque, e essas sobem em espessas nuvens de fumaça. Ele compara realmente com fogo, com um incêndio, com uma coisa destrutiva, né? Ligando com isso que o pastor Luiz Henrique acaba de falar, de lembrar, ela gerada por essa automatização, né, humana, se deixa por controle remoto, aí a nossa humanidade vai falar mais forte e realmente causa esse incêndio nos relacionamentos, né? A maldade ela acaba gerando até a morte, né? A própria morte. Ela é sinônimo do pecado, né? Sim, sim. Qual é então a palavra de juízo apresentada na Bíblia diante das maldades praticadas nesse mundo? Porque a gente tem percebido um mundo de maldades. Esses dias eu vi alguns vídeos que me deixaram escandalizados. Por exemplo, aquela menina que os traficantes pegaram, bateram, filmaram, batendo, e 6 dias depois a menina morreu. Aquela outra menina de 17 anos que uma amante de um namorado pegou e apagava o cigarro no rosto dela. E você vai vendo, eu assisti... Aquela sobrinha que batia na agora, tia. Esses dias, aí, poucas ontem. semanas agora. Né? A sobrinha que batia na tia tomando banho. Né? O tempo todo, a gente tem percebido a maldade aumentando. Crianças praticando maldade com animais, com cachorros. E as pessoas têm postado esses vídeos à profusão na internet. Qual é a palavra de juízo apresentada na Bíblia diante de todo esse tipo de maldade que tem sido praticada no mundo? O que a gente pode perceber é que a Bíblia ela não deixa nada disso barato. O apóstolo Paulo fala sobre isso, Pedro fala sobre isso, o salmista fala sobre isso, o Antigo Testamento fala sobre isso, sempre falando sobre o juízo de Deus. O juízo de Deus ele é derramado sobre todos aqueles que praticam a iniquidade. Na verdade, a justiça de Deus, e é uma definição que eu gosto muito, a justiça de Deus é tal que não vai deixar nenhum ato de bondade nossa sem a devida recompensa, mas também não vai deixar nenhum ato de maldade sem a devida paga. Portanto, para todo ato de maldade existe uma paga proporcional à espera. E a Bíblia, dentre os vários textos, eu quero citar apenas um, Isaías capítulo 3, versículo 11, que diz: "Ai do perverso, mal lhe irá, porque a sua paga será o que as suas próprias mãos fizeram." E diga-se de passagem, aqui nesse mundo ou depois dele na separação. Porque às vezes as pessoas imaginam, mas a pessoa faz o mal e nada acontece. Deus está vendo. E Deus irá julgar isso no momento da morte, onde o Senhor separar aqueles que são seus e aqueles que não são seus. A gente precisa prestar atenção nisso e saber, Deus é um justo juiz contra toda maldade. Colossenses 3:25 não fala bem maldade, mas fala injustiça, que também é sinônimo de maldade. Colossenses 3:25 diz: "Quem fizer injustiça receberá a paga da injustiça aquilo que fez." E nisso não há acepção de pessoas. Ou seja, Deus vai tratar com a maldade, mais cedo ou mais tarde Ele trata com isso. No texto de Salmo eu disse que está um só, mas eu não aguentei, estou colocando outros aqui. Não é bênção, vai enriquecer. Na verdade, o que fundamenta o nosso programa é a Bíblia mesmo. E há inúmeros textos. Poderia citar Paulo escrevendo aos Gálatas em capítulo 6, versículo 7, dizendo que aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Poderia citar Oséias 8:7, já estou fazendo isso. Também quando ele fala a mesma coisa, que Deus dizendo através da boca do profeta: "Porque semearam ventos e colherão tormentas." Mas eu quero deixar também destacado Salmo 37, no versículo 7 diz: "Não te irrites por causa do homem que prospera, porque leva a cabo os seus maus desígnios. Porque os malfeitores serão exterminados, mas os que esperam no Senhor possuirão a terra." E esse possuirão a terra parece que é um refrão que volta nesse salmo umas 3 ou 4 vezes. Os que esperam no Senhor possuirão a terra, os mansos possuirão a terra. E várias vezes aparece isso. E várias vezes ele cita a condenação daqueles que praticam a maldade. Verdade. Nós precisamos aprender a lidar com a maldade do mundo. Primeiro, tirando ela do nosso coração, entregando nosso coração a Cristo Jesus. Nós vamos agora para um pequeno momento de intervalo comercial. Depois nós voltamos ampliando um pouco mais sobre esse tema, o cristão e a maldade. Você fique conosco aqui no programa Caminho da Vida.
Olá, eu quero fazer um convite a você. É a primeira caravana da Igreja Presbiteriana de Maringá rumo a Roma, Egito e Israel. Será dos dias 12 a 23 de janeiro de 2015. Não é complicado. Ligue agora 015 30 32 02 31 e obtenha todas as informações, as facilidades para que você possa viajar conosco. Não é uma caravana exclusivamente da Igreja Presbiteriana. A Igreja Presbiteriana está promovendo esta viagem, mas nós estamos recebendo na mesma irmãos, amigos que queiram compartilhar conosco desses dias inesquecíveis. Ligue agora 015 30 32 02 31 e venha viajar conosco. Estamos de volta aqui com o programa O Caminho da Vida e nós estamos tratando hoje do tema O Cristão e a Maldade. E eu quero começar esse bloco perguntando para o pastor Eliseu. Pastor, você acha que é possível haver maldade até no relacionamento entre irmãos em Cristo, entre pessoas que professam a fé em Cristo? Há maldade em alguns níveis de relacionamento? Menos na minha igreja, né? Ah, claro, né? Eu imaginei que a resposta seria mais ou menos por aí. Romanos 7,19, o apóstolo Paulo fala dessa luta, né? Sim. O mal que eu não quero fazer, acabo fazendo. E a nossa carnalidade, né? Embora conhecendo a Jesus, embora conhecendo a palavra, quando a vida espiritual ela passa por momentos de fraqueza mesmo, né? De desobediência à palavra, então, infelizmente, há. E eu creio que é uma das piores coisas que pode existir, porque se existe no mundo e não teme a Deus, já é ruim, imagina no meio onde o nome de Deus é temido. Em Gálatas capítulo 5, versículo 15, o apóstolo Paulo já faz essa advertência no meio da igreja. Ele diz, se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede não vos consumais uns aos outros. Então isso é desencadeado por uma série de fatores, mas eu creio que o principal continua sendo ainda o pecado da desobediência, aquilo que a palavra de Deus ensina sobre relacionamento. A gente percebe e observa na Bíblia, por exemplo, que a Bíblia diz que uma das fórmulas de vencer a maldade é com o bem, praticando o bem. Alguém lhe fez mal, você pratica o bem de volta. Como o cristão deve lidar então com essa maldade à sua volta? Você acha, pastor Luiz Henrique, que o esforço de vencer o mal com o bem dá resultado? Uma coisa que a gente percebe é que a igreja sempre teve, e aí eu vou entrar um pouco na resposta anterior e entrar na minha agora, é que a gente sempre percebe a igreja vivenciando ou apresentando elementos que tem dentro de si um coração muito cheio de maldade. O apóstolo Paulo, quando escreve para os Coríntios, a primeira carta dele, no capítulo 6, ele dá uma repreensão. Ele já começa o capítulo 6 repreendendo pessoas de dentro da igreja que tinham inimizades umas com as outras, ao ponto de levarem essas causas para serem julgadas pelos tribunais. E eu sei que isso acontece também nas nossas igrejas, infelizmente é possível encontrar isso. E o apóstolo Paulo fala, por que um de vocês não aceita o prejuízo em benefício da obra de Cristo? Para que a igreja não seja difamada, por que um de vocês não abraça o prejuízo e fala, não, então deixa quieto, se é para difamar a igreja, eu prefiro ficar no prejuízo e deixar você levar vantagem. Então o apóstolo Paulo dá uma dura repreensão em 1 Coríntios, mas o campeão é o texto de Romanos, o mesmo apóstolo Romanos Paulo. 12, a partir do versículo 17. Que entra nessa tua fala, de vencer o mal com o bem, que é o versículo 21, por exemplo, não te deixes vencer o mal, mas vence o mal com o bem. Mas antes do versículo o 20, 21... eu acho que talvez seja o mais emblemático. Desde o 17, é uma coletânea que fala sobre o mal, mas... Ele fala ali, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Eu acho muito bonito o aspecto de ele tem fome, dá de comer, ele tem sede, dá de beber, mesmo sendo seu inimigo. Eu costumo dizer que cada um de nós dá aquilo que nós temos. Então, se alguém te fizer um mal, e o que você tem no seu coração é a maldade, você vai devolver a maldade. Agora, se o seu coração está em Cristo, se quem governa a sua vida é Cristo Jesus, você vai dar aquilo que você tem, que é Cristo Jesus como resposta. Pastor, eu gosto também do versículo 17 e em especial do 18, né, que são complementares. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. E o 18, para mim, é lema de vida.
se possível, quando depender de vós, tende paz Com todos os homens. Isso é importantíssimo. Isso é um combate à maldade. Sim. Pastor Eliseu, após despojar-se da maldade, o que o cristão deve colocar em seu coração? A gente fala aqui que tem que deixar a maldade, mas é simplesmente deixar a maldade, ficar com a mente na boa vontade? O que tem que habitar no coração do cristão? O que é esvaziado tem que ser cheio de alguma coisa. Sim. Então, se esvaziou de coisas ruins e coisas más, tem que ser preenchido com aquilo que é bom. A palavra de Deus fala sobre isso em Romanos 12. A transformação vem pela renovação da mente. Da mente. Há uma palavra interessante sobre isso em 1 Pedro, capítulo 2, versículos 1 e 2, que fala de tirar e depois pôr, né? Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Amém. Jogar toda coisa ruim fora, livrar-se de tudo isso e então alimentar-se, isso aqui é da palavra de Deus, dos ensinos de Deus, dos princípios da palavra de Deus, para se tornar realmente uma nova criatura. Uma nova criatura tem o amor de Deus no coração, tem o testemunho de que pertence a Cristo Jesus e aquele que nos perdoou de todos os pecados. Uma coisa que eu acho interessante também citarmos é que houve uma época na igreja cristã que a igreja se debatia com alguns ensinos errados. Um deles dizia que se você adorasse a Deus, se você servisse a Deus no seu espírito, não importava o que você fazia nessa vida. Você podia ser mal com quem fosse. Havia uma dicotomia, isso, uma separação. Esse divórcio entre Sim. vida espiritual e vida carnal. Você poderia odiar o seu vizinho. Usava-se o termo até vida secular. Se você fosse na igreja, desse o dízimo, fizesse tudo certinho, você poderia odiar, matar, fazer o que você quisesse, que Deus não estava interessado. Mas o que a gente vê na palavra de Deus é justamente o contrário. O texto de 1 João capítulo 4, versículo 20, por exemplo, que é clássico, diz: Sim. Se alguém disser amo a Deus e odiar ao seu irmão, é mentiroso. Eu costumo dizer na igreja, pastor Luiz, que nós somos aquilo que somos lá fora. Nós não somos aquilo que somos dentro da igreja. Nós verdadeiramente somos aquilo que nós somos fora da igreja. E digo mais, o crente só tem uma vida. O crente ou não crente, seja ele qual for, nós só temos uma vida. E a nossa vida é espiritual. Ou ela é espiritual aproximada de Deus, ou ela é espiritual distante de Deus. Nós não temos duas vidas. Uma espiritual e uma secular. Esse divórcio um vale tudo lá fora e um religiosismo dentro da igreja. Você é, presta atenção aqui, meu irmão, minha irmã, telespectador. Você é o que você é fora da igreja. Você é os relacionamentos que você tem, os negócios que você faz, os amores que você tem no seu coração. É isso que você é. Dentro da igreja pode ser uma maquiagem, pode ser alguma coisa, mas aquilo que nós somos é aquilo que o mundo vê que realmente nós somos. O texto, terminando, sim, diz... Desculpa, até atravessei aqui. O texto falava, se você diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão, você é mentiroso. Porque o texto termina dizendo, porque aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a um Deus que não vê. Então, a maldade no seu coração, ela é expressa nos relacionamentos, porque é através dos relacionamentos que você consegue demonstrar que se você é realmente cristão ou não. A demonstração de louvor e entrega da sua vida para Deus, ela se dá na forma como você lida com os seus relacionamentos. Portanto, a maldade tem que ficar do lado de fora, não tem jeito. Pastor Eliseu? Creio que a proposta que é feita nesse assunto hoje, com a palavra aqui, é que cada um faça uma reflexão. Esses dias alguém me disse, pastor, você precisa mudar. Eu disse, mas mudar em quê? Aí a pessoa diz, faça uma introspecção. Então, é melhor do que a outra pessoa falando para mim, realmente é eu fazer esse exame de mim, de uma forma sincera diante de Deus, né? Então, a maldade no seu coração, será que você não está fazendo algo prejudicando uma pessoa por pura maldade, embora você esteja usando aí argumentos mais tentando se justificar. Se justificando e tudo mais. Faça um exame, se você realmente não tem abrigado a maldade no seu coração. Isso é muito importante, é muito importante. Nós precisamos tirar de nós todo o dolo, toda a culpa, toda a maldade. Isso não vem de Deus. É fácil, querido? Não é fácil. Deixa eu te falar aqui, não é fácil. Todos nós lutamos com isso. Eu luto, cada um dos pastores aqui luta. Todo cristão sincero luta com isso diariamente. É aquilo que o pastor Eliseu falou, do apóstolo Paulo relatando, meus irmãos, o bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal está
constantemente diante de mim. Que nós possamos levar isso na cruz de Cristo, que nós possamos confessar diante do Senhor: Senhor, por nós mesmos nós não damos conta de fazer esse negócio. Precisamos da sua graça, da sua bondade, da sua misericórdia. E eu tenho certeza que Jesus, que é rico em abençoar, vai nos abençoar o coração, vai colocar a bondade dele dentro de nós e vai fazer com que nós andemos nos seus santos e retos caminhos, tá ok? Esse, inclusive, é o desejo de nós aqui, nosso desejo. O desejo Amém. De nós já mata a gramática, mas é o nosso desejo aqui do programa O Caminho da Vida para você e para toda a sua família. Nós vamos agora para um pequeno momento de intervalo comercial, depois nós voltamos e o pastor Luiz Henrique vai orar pedindo a bênção de Deus sobre a sua casa, que toda a bondade de Deus reine sobre a sua vida. Já voltamos com o programa O Caminho da Vida. Estamos de volta aqui com o programa Caminho da Vida. Espero que o programa de hoje tenha te abençoado. Espero que você possa buscar, tirar toda a maldade do seu coração e levar a sua vida diante do Senhor Jesus. Nós vamos ficar agora com a oração do pastor Luiz Henrique e até o próximo programa, O Caminho da Vida. Que Deus abençoe o seu coração. Onde eu posso ouvir tua voz. Vamos orar, se você puder fechar os olhos onde você está. Se você não puder, também não tem problema nenhum, fique tranquilo. Deus ouve o nosso coração, a oração do nosso coração, sem problemas. Ore comigo. Senhor Jesus, nós queremos bendizer ao Senhor pela tua morte na cruz, pela bondade do coração do Pai em enviar o Filho para redimir aos pecadores que somos. Senhor. Muito obrigado por isso. Queremos agradecer ao Senhor, porque o Senhor deu de si, da bondade do Senhor, em benefício de cada um de nós. E é por causa disso, Pai, que nós nos atrevemos a chegar diante do Senhor e clamar para que o Senhor transforme o nosso coração. Um coração que por si só possui muita maldade dentro de si, um coração pecaminoso, um coração que tende a correr para caminhos errados. Nós queremos clamar, Pai, para que em nome de Jesus o Senhor venha tratar esses corações, dos nossos telespectadores, de todos os membros das nossas igrejas, dos teus filhos esparramados por esse planeta inteiro, Senhor. Que o Senhor trate do coração do teu povo, ao ponto deles poderem dia após dia, de todos nós, podemos dia após dia, Pai, nos vermos livres da maldade que é em nós. Amém. E abraçarmos em nós a vida do seu Filho. Sim, Jesus. Que ela possa ser vista em nós, Pai. Que nós possamos ser representantes da bondade do Senhor aqui na terra. Nos ensine, Pai. Nos ensine a sermos bondosos como o Senhor deseja que sejamos, principalmente com aquelas pessoas que são mais próximas de nós. E que, em nome de Jesus, o teu nome seja louvado através da bondade do Senhor, posta dentro dos nossos corações. Essa é a nossa oração, Pai bendito. Essa é a nossa oração, Pai eterno, em nome de Jesus. Amém. Amém. E até o próximo programa, O Caminho da Vida. Vejo Deus que está movendo entre as nações com o seu poder, jovens e velhos